Olá, meninas! Vídeo de hoje, maquiagem para pele madura, tá certo? Então, esse vídeo eu tô fazendo aí para as meninas de 50 a mais, até 90 anos, mais ou menos, tá certo? 80, 90. Então, eu procurei, assim, fazer uma maquiagem que vai dar certo, né, para essa faixa etária de idade, tá certo? Meu nome é Verônica, esse aqui é o Muito Gloss. Aqui a gente fala sobre maquiagem, beleza, cabelo, unhas e afins do mundo da beleza, tá certo? Vamos lá conferir esse vídeo. Então, meninas, vamos falar um pouquinho do hidratante. Eu vou mostrar os produtos que eu tenho aqui e provavelmente você vai ter que fazer uma adaptação, tá? Porque a pele madura, ela é uma pele mais seca, seca a extra seca, tá bom? Sim, talvez ali na faixa de 50 até uns 60 anos, mais ou menos. Para quem tem a pele oleosa, provavelmente vai continuar sendo oleosa. E a partir dos 60 a mais, que aí a pele começa a ficar mais seca, tá bom? A tendência é a gente ir perdendo líquido do corpo, né? A nossa pele ela fica mais ressecada mesmo. Isso é natural do envelhecimento. Então, eu vou explicar um pouco para vocês sobre cada produtinho, e vocês vão fazer adaptações, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu hidratante, que eu tô sempre usando. Esse daqui, ele serve para todos os tipos de pele, mas eu indico mais ele para quem tem a pele oleosa, tá? Então, o que é que você vai fazer? Se a sua pele ela é seca, né, uma pele madura, ela costuma ser uma pele mais seca. Seca extra seca, como eu disse para vocês. Então, você vai comprar, né, se você não tem, compra um hidratante que seja para pele seca, tá? Porque vai ser nossa, na maquiagem é fundamental uma pele hidratada, independente se a sua pele ela é oleosa ou seca, é fundamental a hidratação na pele. Então aí, para pele madura, um hidratante voltado para pele seca, tá? Então tem aí, vou indicar um creme que eu conheço, geralmente aqueles hidratantes da Nivea, aquele de latinha, de potinho também, aquele soft, geralmente eles são bem hidratantes. Logicamente tem outros aí no mercado, mas eu tô dando uma referência para vocês terem uma noção, do tipo de hidratante, né? Do nível de hidratação que é necessário para sua pele, tá bom? Então, hidratante para pele seca, tá? Como eu não tenho a minha pele oleosa, então eu uso esse produto, tá? Que é mais em gel. E o hidratante para pele seca, geralmente ele é creme mesmo, ele é mais cremoso, ele é mais pastoso, tá? Eu vou pular a parte do protetor solar, que o protetor solar é fundamental também. É sempre bom, mas hoje eu não vou falar do protetor solar, tá? Protetor solar você sabe que tem que passar, independente se a sua pele é seca ou oleosa. É bom sempre você passar o protetor. Hoje em dia tem protetor solar que ele é mais voltado, que ele deixa mais a sua pele sequinha, né? E tem protetor que ainda deixa a sua pele mais oleosa. E aí eu acho que vai um pouco de gosto também, né? E também, para pele mais madura, seria melhor se fosse um protetor um pouco mais oleoso, um pouco mais hidratante. Só que geralmente gera um incômodo na gente, né? Porque ou ele é hidratante demais, ou ele fica ali, digamos assim, na média, na hidratação, né? Ele também não fica mate, mate. Pelo menos os protetores que eu já usei, eles ficam mais sequinho, mas não fica mate, né? Então eu acho que vai de gosto, tá? Mas será melhor, indico um que seja um pouco mais hidratante, porque vai ajudar a deslizar a base na sua pele, tá bom? Então já vamos começar com o primer. O primer, eu já passei o hidratante, passei o primer. Então, eu passei esse daqui, porque ele é mais fluido. Eu gosto dele, porque ele tem leve partículas. Então, para a pele madura, eu não sei se vai mostrar no vídeo, mas para pele madura, quanto menos brilho, melhor. Esse daqui, o glitter dele, olha, eu acho que aqui no vídeo dá para ver mais ou menos, mas quanto menor o brilho, se você quiser deixar uma pele um pouco de brilho, quanto menor a partícula, melhor, tá bom? Quanto menor, melhor, tá? Para pele madura. Eu vou passar esse restinho aqui, eu já passei. Então, esse daqui, ele absorve bem na pele. Deixa a pele assim um pouquinho encerada, levemente encerada, assim a sensação. E tem pequenas partículas, tá?
ele não é cintilante, ele tem partículas, mas é bem pequenininha. Então, eu acho que esse tipo de primer funciona também para pele madura, tá? E se você não gosta de brilho, então você compre um primer ou utilize um primer que não tenha brilho, seja mate. Mate assim, no sentido de não ter brilho, tá bom? Ele até pode ser mais hidratante, né? Mas sem brilho, tá? Então, vamos para a base. Eu vou utilizar a base que eu tenho aqui, né? Vou passar aqui o meu corretivo amarelo. Mas eu recomendo para as meninas de pele madura comprar uma base, utilizar a base que seja mais hidratante. De cobertura leve a média, tá bom? Por que não cobertura alta? Porque geralmente são bases que são mais mate. Tem algumas que são fluídas também, né? Mas elas costumam vincar muito na pele. Então, logicamente, vai depender da marca também. Mas eu acho melhor uma base líquida e que seja hidratante, tá? Aqui no meu caso, essa daqui é mate, ela é de alta cobertura. Essa outra base que eu tenho aqui, ó, é de média cobertura, mas também é mate. Então, como eu só tenho essas duas bases, eu vou usar a que eu tenho aqui. Mas, se você tiver uma base de média cobertura ou até mesmo uma de alta cobertura, você pode diluir ela com diluidor, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho um diluidor aqui, ó. Você pinga umas gotinhas do diluidor na base e ela vai ficar mais fluida e vai ficar mais leve. Só não fica hidratante, né? Mas aí, se você tiver a pele bem hidratada, tiver usado um hidratante bem cremoso, bem hidratante mesmo, vai dar certo, tá bom? Mas como eu disse pra vocês, pele madura, uma base que seja mais hidratante, tá? Então, eu vou passar aqui pra gente fazer, né, essa maquiagem. Vou espalhar com o meu pincel. O pincel, você pode comprar um pincelzinho desse daqui também, se você quiser, porque ele encaixa muito bem, ele desliza muito bem, ele dá um acabamento muito bom na pele. Então, eu gosto bastante dele porque ele dá um acabamento bom. Entra assim nos cantinhos. Então, as meninas aí que tem linha de expressão, né? Tem bastante linha de expressão. Ele é bem legalzinho também. Tem o Kabuki, deixa eu mostrar pra vocês. O Kabuki, ele também é legal pra fazer a aplicação. Eu acho que também vai dar certo em pele madura, tá? Então, tô passando aqui. Meninas, pra dar acabamento, e esponjinha úmida, tá? Porque ela ajuda a dar um acabamento ainda melhor. Um polimento melhor na pele. Então, a pele madura, ela precisa ainda mais desse polimento na pele. Então, com batidinhas, você vai fazendo esse polimento com a esponjinha, tá? Não arrasta, só batidinha. Ainda mais no cantinho, se tiver alguma linha de expressão. E ela ajuda também a tirar excesso de produto. Se você passou muito produto, ela ajuda a tirar excesso, tá? Mas procure passar pouco. Pouco produto. Agora vamos falar de corretivo, né? O corretivo, meninas, também indica o corretivo líquido pra vocês, tá? Ou assim, ó. Geralmente assim, né? Corretivo líquido, mas eu sei que tem corretivos que é mais líquido ainda, mais emoliente ainda. Mas geralmente esse tipo de corretivo aqui, ele funciona também para pele madura e que seja hidratante. E não principalmente nessa área dos olhos, porque geralmente a gente tem muita marquinha de expressão aqui, nessa região, pegando aqui na têmpora, né? Então a gente tem muitas linhas finas, né? Então que seja um corretivo hidratante e líquido, tá bom? No caso, eu só tenho esse, que eu uso ele para fazer a correção da pele. Então, eu vou usar o corretivo. Esse daqui é em creme, em pasta, né? Cremosinho. Esse tipo de corretivo, ele já marca mais nas linhas de expressões. Então, ele não é muito indicado para pele madura. Talvez aí, de 50 anos até 60 no máximo, você ainda consiga utilizar esse tipo de produto. Mas a partir dos 60 a mais começa a ficar um pouquinho mais difícil. Logicamente que vai depender da sua pele, se você já tem bastante linhas de expressões ou não, tá? Mas esse tipo de produto aqui, ele costuma marcar mais as linhas de expressões, tá bom?
Só que como eu disse, como eu só tenho ele, então é ele que eu vou utilizar, tá? E aqui é a mesma coisa. Tô fazendo a correção, essa parte roxinha aqui do meu olho, da olheira. Ó, eu peguei pouco produto. E esse corretivo, ele rende, gente. Eu vou passar no outro. Vou tirar o excesso com a esponjinha. Batidinhas para esfumar. Agora eu vou usar o dedo. E você pode fazer a mesma coisa. Você aplica um pouquinho aqui, né? No canto interno, um pouquinho aqui. E aí depois você pode espalhar com o pincel. E depois você pode tirar o excesso com a esponjinha, tá? Que vai dar um acabamento bom. No meu caso, como eu tenho que corrigir, então eu tenho que fazer isso. Caso você também precisa corrigir, você vai fazer a mesma coisa. Você vai aplicar o seu corretivo colorido, caso tenha necessidade. Aplica numa quantidade menor, porque quanto menos produto a gente colocar nessa área do olho, é melhor, tá? Então aqui eu tô vindo com o meu corretivo da cor do meu olho, ou da cor da minha pele, com batidinhas e pouco produto, tá? Quanto menor a quantidade nessa região, melhor o acabamento. E vem com a esponjinha para dar um polimento. Meninas, agora eu vou usar o meu contorno, tá? Essa daqui é a base da Ruby Rose da linha Fios. Então, eu vou colocar bem pouquinho aqui. Aqui. Aqui e aqui, tá? E aí, a gente vai espalhar. Eu acho que vai ser melhor um produto cremoso para você fazer, né, o contorno, caso você goste de fazer contorno. E também para trazer sombra pro seu rosto, né? Então, eu passei bem pouco produto e eu não vou descer muito. Eu vou manter esse contorno aqui, tá? Eu não vou descer, puxar ele pra cá. Então, vai ser só aqui mesmo. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Então, você procura passar pouco produto. E mesmo que fique marcado, gente, a gente ainda vai polir, tá? Então, ó. Tô passando aqui, ó. Aqui ficou mais marcado, mas ainda vou polir. E aqui na parte de baixo também. Pele madura também pode fazer contorno, gente. É questão de você não aplicar muito produto, escolher um tom certo para sua pele. Aqui no caso, como essa base ela é mais escura do que a minha pele, então o ideal seria que ela fosse mais clara, tá? Mas funciona também. Mas para pele madura, é melhor que seja mais claro. Então, ó, eu só puxei assim, e aqui o contorno eu parei aqui, tá? Eu não peguei essa parte aqui, tá bom? E aí, como a gente vai esfumar, isso aqui vai ficar sutil. Então, você vem e esfumando para tirar qualquer marcação, qualquer excesso. Esfuma bastante. O iluminador, eu vou passar só depois, porque vai ser em pó, tá bom? Então, a gente já vai selar essa pele. E eu vou fazer o seguinte. Pra selar a pele, tem que ser um pó bem fininho. E o pó mais fino que eu tenho aqui é esse daqui da City Girls, tá? O Purple Magic, isso, pó solto. Então, o pó solto para pele madura, ele é o ideal. Por quê? Porque ele é mais processado, ele é bem fininho. E quanto mais fino for o pó para pele madura, melhor, tá bom? E o pó compacto, ele é um pó que ele já não é tão fino, ele é mais grosso. Então, ele pode marcar as linhas de expressões com mais facilidade. Então, utilize um pó que seja solto, tá? O pó branco, esse daqui ele é lilás, né? Mas o pó branco, ele costuma ser bem fininho, porque a intenção dele não é acrescentar cor e sim selar a pele. Só que o problema do pó branco, gente, é que quando bate o flash de uma foto, vídeo, principalmente foto com flash, né?
Aquele pó, ele pode aparecer. O seu rosto pode ficar branco, esbranquiçado, ficar manchado, dá pra ver o pó. Então, assim, eu indico um pó que seja fino. Ele pode ser um pó do tom da tua pele, tá? Mas que ele seja bem fininho, o mais fino possível e solto, tá bom? E aí, como que a gente vai aplicar? Eu não vou utilizar esponjinha, eu vou utilizar pincel. Então, eu peguei um pouco aqui, na tampinha, olha. E eu vou utilizar pincel. Por que pincel? Porque o pincel, ele dá um acabamento mais leve pra pele, tá? Então, aplica, ó, aplica. E depois a gente vai polir. Ó, apliquei e agora a gente vem varrendo com esse movimento assim, ó, tá? Primeiro eu apliquei e agora para tirar qualquer excesso de pó do rosto. Você pode fazer esse movimento assim também, tá? E aí, gente, nos cantinhos aonde costuma marcar mais, que nem aqui no nariz, né? Aqui que a gente ainda não selou na olheira. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar um pincelzinho de sombra. Eu prefiro tirar com pincel, que eu acho que fica melhor. Você tira a marcação, vem com o seu pincel e sela. Aqui abaixo do olho a mesma coisa. Você tira a marcação. E aí você sela com pincel, tá? E aí com o pincel maior, você tira o excesso, tá? Ó. Ou você pode deixar um pouquinho no forninho, mas não deixa muito não. Ó. Por que aplicar com pincel? A mesma coisa do pincel grande, tá? Porque ele acrescenta pouco pó na pele. Então, por isso, é melhor que você use o pincel para fazer a aplicação, tanto na região do olho quanto da pele, do que uma esponjinha de veludo, tá bom? Agora vamos para a sobrancelha. Sobrancelha eu indico lápis universal, tá? Porque ele dá um acabamento mais leve, mais sutil, ele fica bonito, fica com acabamento mais natural, tá? Então eu acho que fica interessante em pele madura. Então eu vou passar aqui e depois a gente esfuma. Agora eu vou esfumar com meu pincelzinho, tá? Então, movimento, ó, pra cima, diagonal, né? Pra cima e vai levando pra lateral. Se a sua sobrancelha ela for bem cheia, então você pode pular essa etapa, tá? Você passa um gelzinho que fica bom. Agora eu vou passar o gelzinho de sobrancelha, tá? Esse aqui é da minha make. Deixar esses pelinhos em pé. E agora a gente vai passar o blush. Eu vou usar esse daqui da Lyrics Cosmetics. Esse blush, ele tem um pouquinho de cintilância. Você pode usar um blush que seja mate, tá bom? Porque fica muito aqui nessa região, então é melhor que seja um blush mate. Ou, se ele tiver bem pouco brilho, que nem esse daqui, ele só tem uma cintilância, ele não tem partículas de glitter, acredito que você consiga usar também, tá? Então, ou mate ou um blush que seja assim, com leve brilho, sem partículas, cintilante, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou usar os dois. E eu vou passar aqui, em cima daquele blush, daquele bronzer. Só que eu vou puxar um pouquinho mais pra frente, ó. Deixa eu passar desse lado. Tô passando em cima do bronzer, aí eu puxo só um pouquinho aqui. Pra onde tá o gordinho. Achou que exagerou? Pega a esponjinha e passa por cima, tá? Ou então você passa um pouquinho do seu pó. E agora sim a gente vai para os olhos. Então, o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês a paleta. Eu vou utilizar essa paletinha aqui. E vou usar essa sombra unitária, um champanhe. E um marrom um pouquinho mais escuro, tá? Meninas, eu fiz um olho
pra adiantar, então vai ficar dessa forma aqui a maquiagem, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Vou começar com o marronzinho mais claro e o pincel de esfumar. Vou pegar esse pincel de esfumar e esse marronzinho aqui de cima. Então vou passar no côncavo. Quer dizer, acima do côncavo, né? Vou trazer até aqui, ó, na metade do olho. E vou esfumar. Vou puxar aqui no cantinho também esse marrom. Então, passo um pouco desse marrom no cantinho aqui. O mesmo pincel, não precisa trocar de pincel, não. Ele vai ajudar no esfumado que a gente vai fazer. Aqui, puxa um pouquinho levemente, esfuma pra fora, pra já dar aquela levantadinha assim no olhar. Então, puxa um pouquinho pra fora. E essa sombra, gente, você vai adaptar de acordo com o seu tom de pele, tá? Eu tô usando um marrom, que ele é bem levinho, tá vendo? Ele não é um marrom muito escuro, muito forte. E ele é pra tirar esse inchadinho daqui, ó, do meu olho, tá vendo? Quando eu tô com o olho aberto, essa parte aqui, ó, ela é mais inchadinha. E na pele madura, essa parte aqui do olho, ela costuma ser mais inchadinha ou às vezes um pouco caidinha, né? Fica um pouco flácida, essa parte da pele da gente. Então ela fica mais gordinha e às vezes fica caidinha também. Então é pra tirar um pouco esse inchaço que fica dessa parte aqui do olho, tá? Então, em pele madura, é interessante se você usar um marronzinho assim, mais claro, só pra tirar esse inchaço, tá? E aí agora, a gente vai vir com o marrom, eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel lápis. Vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Esse daqui, que ele é mais escuro. E vou aplicar no canto externo do olho. Ó. Vou aplicar ele aqui, no cantinho externo. E vou puxar levemente aqui pro côncavo, só um pouquinho. Tá vendo que tá marcado? A gente troca de pincel. Não tem problema que depois a gente vai esfumar. Vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel caneta menorzinho. Vou pegar um marrom mais escuro na pontinha. E vou vir aqui nesse cantinho. E dou uma puxadinha até o meio do olho aqui, ó. Fazendo um V. Bem aqui no cantinho, tá? Puxa um pouquinho pro côncavo também. E agora a gente vai esfumar. Eu vou pegar um pincelzinho menor pra esfumar. E vou aqui esfumando com a mão leve. Se precisar, volta com esse pincel maior pra esfumar aqui o côncavo. Eu tô usando sombra mate pra fazer isso, tá? Porque é melhor pra pele madura. Sombra mate, uma pele mais mate, não sei se eu falei pra vocês. Então, o brilho na pele madura a gente coloca em pontos específicos, tá? Agora eu vou pegar essa sombra champanhe pra passar aqui no canto interno até a metade da pálpebra, tá? Vou pegar com o dedo. Ela tem uma leve cintilância, tá, gente? Ó, o brilho é sutil, tá bom? Então, eu venho aqui com meu dedinho e eu vou passando com batidinhas e arrastando ao mesmo tempo. Passa aqui no cantinho interno. E venho puxando até a metade da pálpebra, tá? Venho com meu pincelzinho menor de esfumar. E vou esfumar essa borda aqui que ficou. Pronto, meninas, passei, tá? E aí eu quero dar mais um toquezinho de brilho. E pra quem gosta, você pode passar também. Então eu usei uma sombra que ela tem brilho, ela é cintilante, né? Olha. Então usei uma sombra cintilante e agora eu vou usar um pigmento da mesma cor, tá? Então ele tem um pouco mais de brilho, né? O pigmento ele costuma ter um pouco mais de brilho. Eu vou usar com o próprio pincel em cima
dessa sombra mais clarinha que a gente usou. Ó, meninas, agora eu tô esfumando aqui pra dar o acabamento. Ó, gente, passei. Ele vai dar um leve brilho a mais do que a sombra, tá? Olha, ficou bem bonito. Aí agora a gente vai pra parte de baixo do olho. Essa parte, gente, ela é, digamos assim, opcional. Você tem que ver se essa parte de baixo do seu olho, se ela tem muitas linhas de expressões, tá? Se você tiver muitas linhas de expressões aqui rente aos cílios, aqui perto da olheira. Então, nessa região aqui, se você tiver muitas linhas, pula essa etapa, tá bom? Deixa só na parte de cima do olho mesmo, aí você vem com a máscara de cílios, tá? Agora, se você é uma moça, uma menina de 50 a mais, e não tem tantas linhas aqui, aí você pode fazer essa etapa que eu vou passar agora, tá? Então, eu vou vir com aquele marrom mais claro, esse aqui. Vou pegar com o pincelzinho, peguei o pincel errado. Vou pegar com esse pincel aqui e vou passar nessa parte de baixo. Tem que ser um marrom claro, tá bom? Eu não passei um marrom escuro nessa parte do olho, tá? Ela é mais para trazer um leve sombreado, mas sem exagero. Porque se você passar um marrom muito escuro aqui ou passar um preto e você tem muitas linhas de expressões aqui, nessa região do olho, ela vai marcar ainda mais. Então, com marrom, ele vai ficar mais natural, tá? Vou passar essa sombra aqui com o mesmo pincel, só aqui no cantinho, ó, na parte de baixo. Agora eu vou passar o lápis, vou passar um lápis bege, porque ele traz iluminação para o olhar, tá? Como o nosso olho ele vai ficando mais caidinho, mais fechadinho, o lápis bege ele vai trazer uma naturalidade diferente do lápis branco e ele vai trazer mais um olhar mais aberto, mais atento, assim, sabe? Com mais luz. Então vai dar até a sensação que o seu olho ele é maior, tá bom? Então eu vou passar aqui na linha d'água. Somente na linha d'água, tá, meninas? Passei. Dá pra ver melhor, acho que nesse olho aqui. E agora, eu vou passar a minha máscara. Esse daqui é de alongamento, tá? Vou tirar aqui bem o excesso. E vou passar... Ah, esqueci uma etapa. Curvex. Curvex, pra qualquer idade, não tem essa, tá? Ele ajuda bastante a levantar os cílios. É só você colocar com bastante cuidado no seu olho e tomar bastante cuidado quando for apertar ele, tá? Pra não dar um beliscão no seu olho. Agora sim eu venho com a minha máscara. E vou aplicar só uma camada. Não mais do que isso. Ó, meninas, passei na parte de cima. E a parte de baixo é a mesma coisa da sombra. Se você tem muitas linhas aqui pertinho do olho, você não aplica máscara. Ou se você achar muito estranho, aplica a máscara, mas tira o excesso, tá bom? Da parte de baixo aqui do olho. Eu vou passar só um pouquinho, mas como eu disse pra vocês, as meninas aí que tem bastante linha, não passa, tá? É o mesmo esquema da sombra. Meninas, eu esqueci de passar abaixo da sobrancelha. Vou pegar a minha sombrinha, passar aqui, ó. Só um pouquinho. Eu esqueci. Eu passei essa sombra e depois eu voltei com a minha sombrinha bege aqui do cantinho, ó. E passei por cima, tá? Pra tirar um pouco do brilho. Meninas, agora eu vou vir com o iluminador. Eu vou estar utilizando esse daqui porque ele também tem um brilho mais sutil, tá? Ele não tem partículas de glitter. Ele é mais cintilante, tá bom? E ele também é... Você pode até usar a sombra, tá? Essa sombra aqui é praticamente a mesma coisa desse iluminador aqui. Ele também é champanhe. E aí eu vou utilizar com um pincel de esfumar. E a iluminação da pele madura, ela é bem pontual, tá? Então, eu vou aplicar somente aqui nesse ossinho. E eu vou descer um pouquinho pra baixo, tá? Então, eu venho aqui. Só aqui onde tá o ossinho. E desce um pouquinho pra baixo, mas coisa pouca, tá?
Ó, acho que dá pra ver na câmera, né? É só isso, tá? Então, só aqui no ossinho. E aí, no nariz, você pega com o dedinho, bem pouquinho, e aplica em cima do nariz. Bem pouquinho, tá, gente? Na pontinha, em cima, tá? Bem pouquinho, nada demais. O batom, gente, eu vou fazer o contorno com o meu lápis da Sara Beauty. É o número 5, tá? Então, eu vou contornar e depois eu vou vir com o meu batom da Ruby Rose, da linha Mood, o Mistérios. Prontinho, meninas. Olha, eu passei um batom que ele é mais rosé, um nude rosé, né? Mas com esse olho você pode passar. As meninas aí que gostam de vermelho, você pode passar um batom vermelho. Você pode passar um nude rosé, que nem eu passei. Um rosa, para quem gosta de rosa, um rosa mais envelhecido. Eu acho que vai ficar bonito aqui. E é um olho neutro, mas que vai combinar aí com as meninas de 50 mais, tá bom? De 50 mais, que nem eu falei, até 80, 90 anos, tá? O negócio é assim, eu vou explicar um pouquinho para vocês antes de finalizar o vídeo. Você tem que tomar cuidado com o brilho, o tipo de brilho que você vai usar nessa pele. Desde o primer, que nem eu falei para vocês, usar um primer que seja o mais fino possível as partículas, a sombra e o iluminador. Então, quanto menor essa partícula, melhor vai ser nessa pele. Tem gente que não gosta de brilho, então não passa brilho. Faça a pele toda mate e faça o olho também. Você substitui essa sombra com brilho por uma sombra mate, tá? Abaixo da sobrancelha, a mesma coisa, você passa uma sombra mate, tá bom? E o iluminador, tem gente também que tem receio, tem medo de passar em pele madura. Eu acho que se você passar para quem gosta pontual, ótimo, entendeu? Então eu passei somente aqui onde fica o ossinho, não subi naquele aquele C que eu gosto de fazer aqui no olho, né? Então eu passei somente aqui com o pincelzinho de esfumar, porque ele fica mais difuso, ele não fica tão marcado, o iluminador, tá? Diferente de um pincel, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a diferença. Esse pincel, ele é mais gordinho e ele é mais concentrado aqui, a cerda dele é mais dura, mais firme. Então, se você passar com ele, ele vai ficar bem marcado. Diferente desse daqui, que ele é molinho, ó, ele é um pincel de esfumar para os olhos, né? Mas eu utilizei ele aqui e vim esfumando levemente essa região, tá bom? Nas outras partes do rosto, eu não recomendo fazer, a não ser aqui na pontinha do nariz, para dar uma levantadinha nesse nariz, porque conforme a gente vai envelhecendo, o nosso nariz ele tende a cair um pouquinho, né? Isso é normal, por conta da nossa pele. Ele cai um pouquinho, então ele fica mais assim, né? Aqui, lógico, eu tô fazendo de propósito, mas ele tende a pele a cair um pouquinho, tá? Então, para dar uma empinadinha nesse nariz, você passa aqui na parte de cima, em cima da pontinha, ó, um pouquinho do iluminador. Não exagera no iluminador, tá? E recapitulando, a parte de baixo, se você tem muitas linhas, não passa aquele marrom e não passa também um rímel na parte de baixo, tá certo? Você pode passar, aí você pode trocar, caso você goste de um olho um pouquinho mais escurinho, você pode passar um marrom na linha d'água ou você pode passar um preto na linha d'água, tá? Ou o bege, somente o bege, sem passar o marrom na parte de baixo. Isso para quem tem muitas linhas aqui perto do olho, tá certo? E o olhinho, como eu mostrei pra vocês, sempre puxando aqui pra cima. Deixa eu pegar um outro pincel. Sempre, esse esfumado ficou mais suave, diferente das outras maquiagens que eu fiz, né? Mas você sempre esfuma aqui no cantinho, puxando levemente pra cima, tá? A intenção é não ficar um bico, é não ficar uma maquiagem marcada, ficar o mais difusa possível, para não marcar essas linhas que a gente tem aqui nessa região dos nossos olhos, tá bom? E o batom, vocês podem brincar um pouquinho mais com o batom, porque eu sei que tem mulheres que preferem, né? Tem meninas que preferem o batom vermelho. Então, aqui você pode brincar um pouco mais, tá? E, logicamente, como eu disse pra vocês, você vai mudar a tonalidade da sombra. Então, se você é morena, você vai passar um tom de marrom um pouco mais escuro,
Se você é negra, você vai passar um tom de marrom mais escuro ainda, entendeu? Para dar essa marcaçãozinha assim, para conseguir marcar um pouquinho o seu olhar, tá certo? Então é isso, meninas. Se inscreva no meu canal, deixa seu like, deixa aqui seu comentário, o que você achou dessa maquiagem. Se você acha que vai funcionar para você, se não vai, se você gostou, se você não gostou, se você quer uma maquiagem um pouco mais marcada, e as meninas de 50 a mais quer uma maquiagem um pouco mais marcada. Essa maquiagem eu acho que por eu ter usado uma sombra marrom, dá para você brincar um pouco mais com batom, né? Mas dá sim para trazer uma marcaçãozinha nesse olho aí, para quem gosta, tá certo? Mas assim ficou um olho clássico, ficou legal. Eu acho que vai funcionar porque eu tô pensando nas meninas de 50 a mais até 90 anos mais ou menos aí, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo com muito gloss para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.